Olá, pessoal, vamos aqui concluir custos de empréstimos para que a gente possa partir para o CPC 12? Então, nós vimos aí na aula passada alguns pontos bem importantes sobre o pronunciamento técnico CPC 20, né? Falamos sobre conceitos de custo do ativo, custos de empréstimos e ativo qualificável. Vimos o momento em que nós iniciamos a apropriação desses custos de empréstimos ao custo do ativo, e concluí a aula falando do momento em que nós cessamos essa apropriação. O que nós vimos aí nesse momento? Vimos o seguinte: a apropriação, a capitalização dos custos do empréstimo ao custo do ativo deve acontecer somente durante o período de construção do ativo qualificável. A partir do momento em que o ativo qualificável está pronto para o uso ou venda, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos ao custo do ativo. Ok? Quaisquer encargos financeiros incorridos após o término da construção do ativo qualificável, após o término de conclusão dessa construção, devem ser capitalizados como despesa no resultado do exercício. Certo? Então, só vou apropriar os custos de empréstimos ao custo do ativo enquanto esse ativo estiver sendo construído. A partir do momento em que eu cesso a construção, concluo, o ativo está pronto para uso ou venda, eu encerro a capitalização dos custos de empréstimos ao custo do ativo. Certo? Então, veja aqui, ó. Só para a gente concluir esse raciocínio. Então, se você faz um empréstimo para construção de um ativo qualificável e você faz esse empréstimo em 24 parcelas mensais, tá? Então, veja que vai demandar um período de tempo significativo. Você fez um empréstimo para a construção de um ativo qualificável para pagar em 24 parcelas mensais, mas você conclui a construção em 12 parcelas, em 12 meses. Então, você conclui a construção do ativo em 12 meses. Portanto, somente em 12 meses você vai fazer a capitalização dos custos de empréstimos ao custo do ativo. Após esse período de 12 meses, esses custos serão contabilizados no resultado do exercício como despesa. Certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Para a gente encerrar, entenda o seguinte. Eu acabei de te dizer, deixa eu voltar aqui. Então, para a gente encerrar, eu acabei de te dizer que a empresa fez um empréstimo para a construção de um ativo qualificável. Quando a entidade faz um empréstimo com o único propósito de adquirir, construir ou produzir o ativo qualificável, fica fácil para você identificar quais são os custos de empréstimos que deverão ser apropriados, capitalizados ao custo do ativo, capitalizados ao custo desse ativo. Fica fácil, porque você fez esse empréstimo com essa finalidade. E quando a entidade faz um empréstimo com uma finalidade maior, faz um empréstimo para utilizar esse valor como capital de giro e também para adquirir, construir ou produzir um ativo qualificável. Aí ela precisa determinar qual é o custo, qual é o montante dos custos de empréstimos que deverão ser capitalizados como ativo qualificável. E o pronunciamento técnico, ele fala sobre isso. Veja aqui, vamos voltar para o pronunciamento técnico, porque ele fala. Veja aqui, ó, no item 10. Os custos de empréstimos que são atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são aqueles que seriam evitados se os gastos com ativo qualificável não tivessem sido feitos. Quando a entidade toma emprestados recursos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável particular, os custos do empréstimo que são diretamente atribuíveis ao ativo qualificável podem ser prontamente identificados,
né? Como eu acabei de explicar, a gente consegue identificar facilmente. Se eu tomo um empréstimo com essa finalidade, eu consigo identificar facilmente quais são os custos relacionados àquela construção, àquela aquisição e fazer essa capitalização ao custo do ativo. Veja no item 14. À medida que a entidade toma recursos emprestados sem uma destinação específica e os utiliza, então, sem destinação específica, e os utiliza com o propósito de obter um ativo qualificável, a entidade deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização aos gastos com ativo. A taxa de capitalização deve ser a média ponderada dos custos dos empréstimos aplicáveis a todos os empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período. Então, o item 14 determina que quando a entidade obtém um empréstimo sem uma destinação específica e utiliza uma parte dele para adquirir um ativo qualificável, ela deve determinar o montante desses custos utilizando média ponderada. Mas em questões de prova, as bancas, primeiro que esse item, nossa senhora, saiu, esse item não é tão cobrado em prova. E quando é cobrado, tem uma questão bem antiga da FGV que eu adaptei aqui para a gente poder resolver juntos, para eu poder te explicar como isso pode ser resolvido. As bancas tendem a facilitar o cálculo para vocês. Veja esse exemplo aqui que a gente vai resolver juntos, e ele diz o seguinte: a entidade obteve 2 empréstimos no valor total de R$18 mil. Na verdade, não são 2. Deixa eu só corrigir, eu corrigi, mas acho que eu não salvei. Enfim, são 3 empréstimos. A entidade obteve 3 empréstimos no valor total de R$18 mil. Utilizou uma parte para a obtenção do ativo qualificável no valor de 9 mil, o restante para outras finalidades. O ativo qualificável vai ser construído em 4 anos. Veja a descrição dos empréstimos. Então, temos aqui empréstimo 1, empréstimo 2 e empréstimo 3. Cada empréstimo tem uma taxa de juros, uma taxa anual diferente. Qual é o valor que você vai capitalizar como custo do empréstimo no primeiro ano? Então, esse exemplo aqui, como eu falei para você, eu adaptei de uma questão da FGV. Não é tão cobrado, e a gente vai fazer juntos esse exemplo para você ver como em prova de contabilidade eles facilitam a resolução desse item 14 para você. Preste atenção. São 3 empréstimos, valor total de 18 mil. A empresa usou só metade disso, só 50% desse empréstimo para obter um ativo qualificável. Cada um dos empréstimos foi feito num valor, uma taxa anual diferente. Como você resolveria essa questão? Você ia pegar aqui as taxas menores? Como é que você ia fazer? Veja aqui comigo, vamos resolver juntos esse exemplo para que você entenda. Você vai ver que é mais simples do que você imagina. Então, eu já separei aqui do lado ó, os 3 empréstimos, tá? Então, empréstimo 1 no valor de 3.500, empréstimo 2 também 3.500, empréstimo 3, 11 mil reais. Veja que o total desses empréstimos é de 18 mil reais, certo? Aplicando essa taxa, multiplicando então 3.500 por 10%, nós chegamos em um valor de 350 reais. Veja que a questão diz o seguinte, ela usa uma parte desses empréstimos, então 9 mil reais é o que ele vai utilizar, certo? Para construir em 4 anos, a cada ano nós temos essa taxa aqui, então a cada ano você tem esse valor aqui de custos de empréstimos. Ele quer saber o valor capitalizado como custo de empréstimo no primeiro ano. Então, custos de empréstimos do empréstimo 1, 350 reais. Multiplicando esse empréstimo por 13%, no primeiro ano tivemos um custo de empréstimo do empréstimo 2 de 455 reais. Aplicando essa taxa ao valor do empréstimo 3, multiplicando, portanto, chegamos a um custo de empréstimo de 1.375, tudo isso daqui no primeiro ano, certo? Totaliza quanto? Totaliza R$ 2.180. Agora perceba o seguinte, nós só utilizamos 50% desse empréstimo para
aquisição de um ativo qualificável, certo? R$9.000 representa 50% de 18.000. Aplicando esse percentual aqui, nós chegamos em custos do empréstimo de R$1.090. Esse é o valor que vai ser capitalizado como custo de empréstimo no primeiro ano. Esse é o valor que vamos capitalizar como custo do ativo, né? Esse é o valor de custos de empréstimos que vamos capitalizar como custos do ativo no primeiro ano. Certo? Entendeu essa resolução? Então, o que nós fizemos? Temos um empréstimo de 18.000, somente uma parte dele que foi utilizada para aquisição do ativo. Nós calculamos o percentual, né, desse empréstimo que foi utilizado para o cálculo para a construção do ativo. 50% desse empréstimo nós utilizamos para a construção do ativo. Então, esse percentual é importante, porque sabemos que 50% desse valor é que tem relação com a construção do ativo qualificável. Portanto, somente 50% desse valor que nós vamos utilizar para identificar quais são os custos que devem ser apropriados ao custo do ativo. E é o que eu fiz. Calculei os custos do primeiro ano, certo? Então, tá ali, ó, os custos do primeiro ano e apliquei o percentual de 50 aqui, que é o valor relacionado ao empréstimo que foi utilizado para aquisição desse ativo qualificável. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender esse raciocínio? Qualquer dúvida, coloca aqui na plataforma que eu vou explicar para vocês e a gente conversa. Para encerrar custos de empréstimos, vamos fazer essa questão que já foi cobrada em prova de concurso. E ela diz o seguinte: antes disso, deixa só eu ter certeza de que eu falei aqui com você de todos os pontos de custos de empréstimos. Vamos lá. Passamos por todos os pontos importantes, tranquilo. Então, agora sim, vamos agora, então, resolver essa questão que já foi cobrada em prova. Uma entidade captou um empréstimo bancário em 2 de janeiro de 2012, com prazo de 5 anos para construir uma planta industrial para manufatura, já que não possuía caixa para tal. Os juros mensais eram fixos no valor de R$200. Então, ela captou esse empréstimo em 2 de janeiro. A planta industrial ficou pronta e começou a ser utilizada em 2 de janeiro de 2015. Assinale a opção que indica a contabilização dos juros durante os 5 anos de empréstimos, de acordo com o CPC 20. Essa questão é muito boa, veja como é que ele traz aqui, ó. Letra A, tudo como ativo imobilizado no valor de 12.000. Letra B, ativo realizável a longo prazo, 12.000, valor total. Letra C, valor total como despesas financeiras. Letra D, uma parte como ativo imobilizado e outra parte como despesas operacionais. E letra E, uma parte como imobilizado e uma parte como despesas financeiras. É uma questão muito boa, porque o candidato que não lembra, que não se atenta àquele detalhe que eu comentei com você do item 14, de como, quando a gente cessa, né, acho que era o item 14, quando a gente cessa aí a capitalização desses custos ao custo do bem, ele se perde nessa questão facilmente. Vamos então resolver aqui juntos? Veja lá, pontos importantes dessa questão. O empréstimo foi captado em 2 de janeiro, mas perceba o seguinte, ele tem um prazo aqui de 5 anos, então ele vai de 2012 a 2017, mas 3 anos depois, aqui em 2015, a planta ficou pronta. O que nós vimos? Que nós vamos capitalizar os custos de empréstimos ao custo do ativo enquanto esse ativo estiver sendo construído. A partir do momento que cessou a construção, que encerrou, que ele está pronto para uso ou venda, eu cesso a capitalização desses custos de empréstimos ao custo do ativo e começo a capitalizar isso como despesa no resultado. Nós estamos falando de uma planta industrial para manufatura, portanto, um ativo imobilizado, um item que vai ser utilizado nas atividades da empresa. Vamos, então, fazer aqui os cálculos. Acompanhe aqui comigo. Vamos fazer aqui no material mesmo. A gente faz aqui no cantinho. Então, pontos importantes, esse empréstimo foi obtido. Vamos fazer aqui, puxar para um quadro em branco para a gente ter mais espaço, né? Senão vai ficar ali tudo muito esmagadinho.
Vamos lá, deixa eu trazer aqui os pontos importantes, então, da questão. O empréstimo, ele foi obtido em 2 de janeiro de 2012, certo? Pagamento em 5 anos, juros fixos de R$200. Esses juros são os valores que a gente vai considerar como custos de empréstimos, porque a questão não trouxe nada adicional. Ponto importante que a questão também trouxe, que a planta ficou pronta em 2 de janeiro de 2015, portanto, em 3 anos, certo? O que você tem que saber aqui? Que em 3 anos, deixa eu pegar aqui, ó. Então, durante 3 anos, você vai capitalizar os juros como custo, certo? E que nos 2 anos seguintes, você vai contabilizar os juros como despesa. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Juros tem um valor fixo de R$200. Em 3 anos, você vai contabilizar isso como custo. Vamos lá. 3 anos, você tem quantos meses? Esses juros são mensais, tá? Só para a gente confirmar aqui. Juros mensais. Então, você vai contabilizar esses juros em quantos meses? 12, 24, 36, certo? 36 meses, que totaliza R$7.200. Esse é o valor que você vai contabilizar como custo. E se é custo, você vai contabilizar lá no ativo imobilizado. O restante, que são 2 anos, portanto, 24 meses, que totaliza R$4.800, você vai contabilizar como despesa no resultado. E importante aqui é que nós estamos falando de uma despesa financeira. Por que eu estou dizendo para você, afirmando que nós estamos falando de uma despesa financeira? Pelo seguinte, pessoal, nós estamos falando de uma operação financeira. Empréstimo é operação financeira, portanto, despesa relacionada a esse empréstimo vai ser contabilizado como uma despesa financeira e não operacional, como a questão traz. Muito cuidado. Tranquilo? Conseguiu compreender aqui? Agora vamos voltar para a questão e identificar qual é a alternativa. A letra A, não, porque não contabilizamos tudo como imobilizado, nem realizável a longo prazo, nada a ver, não é tudo despesa. Letra D, ativo imobilizado 7.200, despesas operacionais? Não, não é despesa operacional, o gabarito é aqui, ó, letra E, R$7.200 como imobilizado e R$4.800 como despesa financeira. Tranquilo? Conseguiu compreender esse CPC 20? Você vai resolver algumas questões que estão aí no teu material, mas você vai perceber que normalmente esse CPC 20, ele é cobrado de forma teórica, nesses pontos que eu chamei sua atenção durante a aula, ok? Agora, nós vamos iniciar o estudo do CPC 12, e aqui quando a gente fala de ajuste a valor presente, o que você precisa ficar aí atento? Nós vamos trabalhar aqui com detalhes esse pronunciamento técnico. Nós vamos passar pelos principais pontos do pronunciamento, vamos resolver exemplos juntos. Esse é um pronunciamento que cai com uma certa frequência em prova, é importante que você entenda as principais características dele, principalmente em que situações nós aplicamos o ajuste a valor presente. E essas situações em que nós aplicamos o ajuste a valor presente já são respondidas ali na Lei 6404. Vou explicar para você e vamos fazer aqui alguns exemplos juntos. Tá? A Lei 6404, ela determina que alguns componentes, tanto de ativo quanto de passivo, devem ser ajustados a valor presente. Esse assunto cai bastante em questão de prova.
trabalhando lá o item do pronunciamento técnico e a gente vai ver com detalhes. Eu já vou introduzir aqui para você rapidamente, mas na próxima aula a gente vai explicar com calma. O que a lei fala? A lei fala que aqueles ativos de longo prazo e passivos de longo prazo devem ser ajustados a valor presente. Ativos e passivos de curto prazo, nós só vamos ajustar a valor presente quando tiverem efeito relevante. Ok? Então, veja aqui, ó, elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo e elementos do passivo decorrentes de operações também de longo prazo, passivo não circulante, deverão ser ajustados a valor presente. Já segura essa informação. Na próxima aula eu vou te explicar com calma essas informações e vou trazer informações adicionais que estão presentes no CPC 12 e que são importantes para você. Ok? Encerramos então, já introduzi aí o ajuste a valor presente, esse é um ponto importante. Encerramos essa aula, concluímos o CPC 20, fizemos exemplos juntos e resolvemos questões de prova. Na próxima aula a gente fala do pronunciamento técnico CPC 12 e encerra esse módulo, ok? Então, até a próxima aula.